fuerza combatiente, sí perdemos como 40 ahora, haciendo la cuenta de que todos los perdidos pues ya no aparecen ni en las cárceles, ni por ninguna Dentre todos os países europeus no final do século XIX, a Rússia era o que apresentava mais sintomas de uma possível revolução. A Rússia dos czares não era conhecida somente pela grande miséria social, especialmente da sua enorme população camponesa. Era também um regime de opressão das dezenas de nacionalidades que povoavam o império, popularmente denominado Prisão dos Povos. Nessa época existiam as centúrias negras, grupos que organizavam grandes matanças de judeus, os chamados pogroms, incentivados pelo czarismo. O problema judaico, como se revelaria nas décadas posteriores, se transformaria num dos eixos centrais da política europeia, tendo sido a Rússia o primeiro país em que o antissemitismo foi utilizado como uma política de Estado. Trotsky nasceu em 1879 na Rússia, numa família judia, não praticante, e por diversos motivos que tem a ver com a situação histórica que lhe tocou viver, se veria ao longo dos anos envolvido nos principais processos revolucionários do século XX. Trotsky estuda matemática e já nessa época, antes de completar 20 anos, entra para as fileiras do movimento revolucionário russo por sofrer de uma espécie de dupla opressão, a opressão de toda a população russa pelo regime czarista e, por outro lado, por ser judeu. Tenho insistido nesta origem, não é para dizer que Trotsky foi um revolucionário judeu, não foi nada disso. Trotsky não era praticante e se reconhecia não como judeu nem como russo, mas como internacionalista, embora o fato de ser judeu e russo deixaria uma marca muito forte na sua personalidade. Trotsky participa do segundo congresso do Partido Operário Social Democrata, realizado em Londres em 1902, e é testemunha direta da divisão do partido entre os defensores das ideias de Lenin e Martov. A facção chefiada por Lenin sairia desse congresso vitoriosa, passando a ser denominada bolchevique, palavra que em russo significa maioria. Praticamente, o termo bolchevique passou a inspirar, depois da Revolução de 1917, terror em toda a burguesia mundial, que fez das palavras comunismo e bolchevismo um sinônimo, certo? E para designar esse novo movimento político de alcance mundial que surgira com a Revolução de 1917. Trotsky, no entanto, naquele congresso, fica mais perto dos mencheviques, partidários de Martov, do que dos bolcheviques. Logo após, rompe com os próprios mencheviques e ocupa um lugar independente das diversas facções até praticamente as vésperas da Revolução de 1917. Se destacaria em primeiro lugar em 1905, como presidente do primeiro grande soviet da Revolução Russa, o Soviet de Petrogrado. Posteriormente, o soviet seria dissolvido. Trotsky seria preso e deportado para a Sibéria. De lá consegue fugir, exilando-se na Europa Ocidental até a Revolução. Nesse período, destaca-se como autor de importantes ensaios como jornalista revolucionário e correspondente na Guerra dos Balcãs. Sua experiência como observador nesse conflito seria crucial em sua posterior brilhante carreira de estrategista militar. Em fevereiro de 17, volta à Rússia. Durante sua ausência, surgira toda uma geração no movimento operário que se auto-intitulava trotskista. Ele se põe rapidamente à cabeça dessa geração e novamente é eleito presidente do Soviet de Petrogrado. Em agosto de 1917, ingressa no Partido Bolchevique. No primeiro congresso do partido, é eleito para o Comitê Central. Após a Revolução de Outubro, passa a exercer diversos cargos de grande responsabilidade. É o chefe da delegação soviética em Brest-Litovsk, acumulando o cargo de comissário do povo para a guerra. Devido à pressão estrangeira contra a recente revolução e também pela organização da contra-revolução interna,
o governo bolchevique é obrigado a organizar um exército, o Exército Vermelho, que fica sob o comando de Trotsky. As características da organização desta força armada foram extremadamente polêmicas, houve uma polêmica muito séria no interior do Partido Bolchevique e dos próprios soviets acerca de que estrutura deveria ter este exército, onde Lenin e Trotsky, embora reconhecendo que o exército revolucionário devia ter características totalmente diversas do exército zarista e dos exércitos burgueses em geral, no entanto, Trotsky foi vitorioso na sua posição, no sentido de que devia haver nesse exército uma hierarquia militar e, sobretudo, que deviam ser reaproveitados os oficiais do exército czarista que tivessem aderido à revolução, coisa que uma fração do Partido Bolchevique não aceitava. Entendia-se que a ciência militar, a arte militar, não era coisa que se pudesse aprender em poucos dias e que devia se aproveitar o conhecimento acumulado que esse oficialato tinha. E, portanto, esses oficiais que aderiram à revolução foram incorporados ao Exército Vermelho. Posteriormente, quando o Exército Vermelho surpreendentemente obtém vitórias contra a intervenção estrangeira e contra as tropas contra-revolucionárias, Trotsky alcança o auge da sua fama e da sua popularidade mundial. Trotsky passa a ser visto por um lado com terror pelas classes dominantes e, por outro, como uma espécie de símbolo mundial da revolução. No entanto, justamente no momento em que Trotsky atinge esse ponto mais alto da sua carreira política, começa o processo de burocratização do Estado soviético, que levaria ao poder a facção encabeçada por um velho dirigente bolchevique, Stalin. Stalin, que viria a ser a antítese do que era o próprio Trotsky. Trotsky era a pessoa ousada, o líder público da revolução, o orador intelectual brilhante, o homem com uma extremada sensibilidade internacional e internacionalista, certo? Que falava diversas línguas, que se comunicava diretamente na própria língua com os operários franceses, alemães, dos mais diversos países. Stalin era a figura oscura, que tinha ficado num segundo plano no período revolucionário, que falava muito mal o russo, falava o dialeto georgiano, enfim, era o homem do aparelho, assim como Trotsky era o homem das massas, o homem da revolução. A vitória de Stalin deve ser vista no contexto das derrotas externas da Revolução, como a alemã de 23 e a chinesa de 27, que consagraram o isolamento da Revolução Russa. Stalin teoriza esse isolamento, faz da necessidade virtude e cunha a teoria do socialismo num país só, ao que se opõe Trotsky, não somente por razões de princípio, mas também por razões de realismo político. Para ele, não existia nenhuma possibilidade de se construir o socialismo em um país só. Cedo ou tarde, a Rússia se abandonaria às pressões do mercado e da burguesia, que aspiravam recuperar o imenso território e o imenso mercado soviéticos para o sistema capitalista mundial. Trotsky é derrotado nessa disputa pelo método de aparelho, passando a chefiar uma fração dentro do partido chamado de oposição de esquerda, composta por velhos remanescentes da Revolução de 17 a 21. A maioria desses oposicionistas seria posteriormente morta nos campos de concentração stalinistas. Trotsky, no entanto, é confinado em Alma-Ata, Cazaquistão, em 1927 e posteriormente exilado da União Soviética em 1929. Diversos historiadores afirman que Stalin verbalmente en diversas ocasiones manifestó que tinha sido un erro exilar Trotsky en 1929 y no esperar un pouco para poder fusilarlo, que deberían ter fusilado na propia Unión Soviética. Non foi isto que sucedeu porque en 1929 ainda non se practicaban os fusilamentos en masa e Trotsky tiña ainda unha grande popularidade, tanto no interior do país como era moito coñecido no exterior. Non teria sido fácil naquele momento. Poucos anos depois, no entanto, o propio Stalin faría isto nos procesos de Moscou, fusilando a varios dos principais dirigentes da Revolución de 17, como Zinoviev, Kamenev, Rakovsky e outros nomes non menos célebres nos procesos de Moscou de 1936 a 1938. Trotsky é exilado e rejeitado pela maioria dos países por se recusar a criticar a Revolução e a União Soviética. Posteriormente, vê-se obrigado a abandonar a Europa, nesse momento praticamente dominada por governos totalitários.
romancista muito vinculado a Trotsky chamado Victor Serge resumiu o que era esse período da história da Europa num romance que leva um título sugestivo, E Meia-Noite no Século. Era realmente a meia-noite do século, o momento em que tudo parecia escuro e em que o amanhecer não parecia ter nenhuma perspectiva, em que muitos pensaram que o destino do mundo, alguns inclusive o escreveram, era estar gobernado por uma espécie de totalitarismo, certo, que se estenderia mundialmente, quer que tomassem a forma desse totalitarismo, entre aspas, socialistas de Stalin, ou, sobretudo, o totalitarismo racista, antisemita, nacionalista, etc., de Hitler ou de Mussolini. Nessas condições, Trotsky se viu obrigado a abandonar a Europa e a perambular pelo mundo, ou melhor, pelo oceano, porque, como diz um capítulo da sua autobiografia, o mundo tinha se transformado para ele num planeta sem visto de entrada, nenhum país o aceitava. Em 36, é finalmente aceito pelo México, cujo governo era exercido por Lázaro Cárdenas, uma figura do processo revolucionário que vivia o período conhecido como a Segunda Revolução. A admiração de Cárdenas, naquele momento um general, por Trotsky, era uma admiração como homem de armas. Cárdenas reconhecia, acima de tudo em Trotsky, um dos grandes chefes militares do século. Também contribuiu para a aceitação de Trotsky pelo México a pressão da opinião pública e de uma parte significativa da intelectualidade mexicana, em particular daqueles que tinham sido comunistas e que, dentro do movimento, tinham tomado o partido de Trotsky, dentre os quais se encontrava aquele que já era considerado o maior pintor muralista mexicano, Diego Rivera. Hoje em dia, por motivos diversos, mais célebre do que Diego Rivera é sua mulher, certo? Que se chamava Frida Kahlo. Frida Kahlo também era pintora, não era tão célebre naquela época quanto Diego Rivera. O casal Rivera-Kahlo alojou Trotsky e a sua mulher na sua casa no México e, bom, foi um encontro bastante explosivo porque eram pessoas todas elas com uma personalidade muito forte, e estou me referindo tanto a Diego Rivera, o pintor, quanto a Frida Kahlo, quanto a Trotsky, quanto a própria mulher de Trotsky, chamada Natalia Sedova, que era uma militante de forte personalidade e também com inclinações artísticas muito importantes. Todos configuravam certas personalidades muito fortes, o que lhes impediu conviver muito tempo juntos, e esta convivência incluiu, como se sabe hoje em dia, um pequeno caso amoroso entre a Frida Kahlo e o próprio Trotsky, certo? Que naquele momento preocupou muitos partidários de Trotsky, devido a que, em virtude desse caso amoroso, Trotsky tendia a ignorar as estritas normas de segurança, certo? Que Trotsky debía observar, porque ya se sabía a esa altura que os agentes da polícia política de Stalin estavam atrás de Trotsky. A Guerra Civil Espanhola servira de escola para os agentes da polícia política de Stalin. O lado republicano era composto por diversas facções divergentes quanto aos métodos para se derrotar a conspiração direitista franquista. Aproveitando-se da situação, a facção stalinista promove uma verdadeira guerra civil dentro do lado republicano, exterminando a maioria dos dirigentes revolucionários, como os trotskistas, os anarquistas e o Partido Operário Marxista. Houve um verdadeiro massacre de revolucionários com sequestros, torturas e assassinatos. Foi justamente um comando stalinista treinado durante a Guerra Civil Espanhola que se deslocaria ao México para executar a tarefa a qual Stalin atribuía a maior importância: o assassinato de Leon Trotsky. Na verdade, o assassinato de Trotsky estava já na agenda política de Stalin e da Polícia Política Internacional de Stalin a partir de 1931. No entanto, este plano foi apresado a partir da Guerra Civil Espanhola e, em particular, a partir da derrota da República na Guerra Civil Espanhola. A derrota da República na Guerra Civil Espanhola era praticamente a vía aberta para a Segunda Guerra Mundial, porque governos nazistas ou pronazistas, certo, praticamente tinham se enseñoreado da maior parte da Europa. Nesse quadro, e diante da crise mundial que se avizinhava, e diante de toda a situação de convulsão que iria se desenhar no mundo a partir de uma nova guerra mundial, Trotsky urgiu os seus partidários
nos partidos comunistas, nas frações dos partidos comunistas e que tinha organizado os núcleos trotskistas pelo mundo afora, a proclamarem, a organizarem a Quarta Internacional. Stalin atribuía uma grande importância a esta questão da existência de uma Quarta Internacional e, segundo manifestou o próprio dirigente da polícia política stalinista, Sudoplatov, que foi o encarregado de coordenar a equipe que assassinaria Trotsky, as palavras com que ele se dirigiu a este agente para lhe explicar os motivos do necessário assassinato de Leon Trotsky é: uma guerra mundial se avizinha, debemos acabar com a Quarta Internacional e para acabar com a Quarta Internacional é necessário acabar com a sua cabeça, que é Leon Trotsky, que é o único dirigente conhecido desta organização. A Quarta Internacional fora organizada em um congresso clandestino em Paris, em setembro de 1938. Importante ressaltar a presença do brasileiro Mário Pedrosa, único latino-americano no congresso, eleito membro do Comitê Executivo Internacional. Pedrosa posteriormente rompe com Trotsky e com a Quarta Internacional poucos anos depois. O trotskismo brasileiro tem a sua continuidade em finais dos anos 30, não pelo grupo vinculado a Pedrosa, mas por aquele que cindira com o Partido Comunista Brasileiro em 1937, chefiado por Hermínio Saqueta, que constitui em 1939 o Partido Socialista Revolucionário. Esse partido seria a primeira seção oficial da Quarta Internacional no Brasil. Desse grupo faziam parte, além de Saqueta, que depois se tornaria chefe de redação do jornal O Estado de São Paulo, outros militantes importantes, como a artista Patrícia Galvão, Pagu. Se estou falando do Brasil, para dar apenas exemplos da importância que a Quarta Internacional tinha potencialmente como movimento político no mundo, porque a Quarta Internacional, ou a periferia da Quarta Internacional, tinham aderido vários destes os mais importantes dirigentes daquele período, daquela onda revolucionária de 1917. Enfim, de militantes nos mais diversos países, certo, nos Estados Unidos, onde se encontrava a seção mais importante da Quarta Internacional, a mais importante numericamente, sobretudo pelo fato de que era praticamente a única que gozava de legalidade, certo? Ela se chamava Socialist Workers' Party, Partido Socialista dos Trabalhadores, e estava chefiada por James P. Cannon, que tinha sido talvez o mais destacado militante comunista, depois de John Reed, certo? Depois da primeira leva de militantes comunistas nos Estados Unidos. Trotsky organiza uma Quarta Internacional um pouco mais reduzida que a planejada, mas é bem sucedido ao conquistar adesões significativas num quadro de extrema repressão e de calúnias sistemáticas, qualificando-o de agente de Hitler, de agente do imperialismo japonês, de agente do imperialismo norte-americano, entre outros. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by modern inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Trotsky, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, consegue organizar uma força política significativa e, antes de ser assassinado, redige o manifesto desta organização. Era muito importante isto porque não devemos esquecer que naquele momento, quando explode a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética se mantém inicialmente fora devido a que Stalin havia realizado um pacto com Hitler. Este pacto com Hitler não era apenas, como se pretende dizer atualmente, um pacto de não agressão, através do qual Stalin ganhava tempo para se preparar para uma agressão nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Esta interpretação é completamente absurda, apesar de ser defendida até hoje, porque, por exemplo, não explica por que os partidos comunistas do mundo inteiro reproduziam nos seus jornais, na sua imprensa, os discursos de Joseph Goebbels, um dos maiores dignatários nazistas e o chefe da propaganda nazista, e era apresentado como um grande líder antiimperialista pelo mundo afora. Era, portanto, um pacto político. Nessas condições, e sem dúvida que a Quarta Internacional poderia ganhar muito terreno. Foi nesse momento, no momento em que está vigente o pacto Hitler-Stalin, que Trotsky tinha primeiro prognosticado e depois denunciado, certo? Foi nesse momento que se apressan
e se dá o toque final para o atentado que custaria a vida a Leon Trotsky. O primeiro atentado à vida de Trotsky foi feito em maio de 1940, chefiado por Davi Alfaro Siqueiros, outro famoso pintor muralista mexicano, rival político de Diego Rivera. Esse atentado fracassa, apesar de ter sido um atentado executado por metralhadoras e bombas na residência de Leon Trotsky. Essa casa hoje é um museu e até hoje conserva os buracos deixados pelas balas desse atentado, no qual saiu ferido o neto de Trotsky, Sieva Volkov, que esteve presente no Brasil por ocasião da comemoração dos 50 anos da morte de Trotsky, realizada na Universidade de São Paulo. Soy de los únicos supervivientes. La familia ha sido diezmada en una lucha de las más encarnizadas que se han visto en la historia. Y Trotsky era una especie de patriarca, como el padre, ¿no?, de esa familia improvisada. Había mucha actividad, mucho dinamismo en la casa, una pequeña granja, gallinas, conejos que Trotsky personalmente cuidaba y que procuraban, pues, parte de la alimentación de la familia. La atmósfera afuera de la casa, la atmósfera política, era bastante difícil, ¿no? Pero entonces, alrededor de la casa andaba rondando un europeo que se había hecho pasar por belga, que era el compañero de una trotskista, una gente que gozaba de la entera confianza de la casa, Silvia Aguilar. Y un buen día, totalmente así en forma inesperada, comunicó a los guardias que tenía interés de escribir un pequeño artículo sobre una serie de polémicas que se estaban llevando a cabo en Estados Unidos. Se presentó a la casa en la tarde, entró al despacho, escribió el artículo, le sugirió algunas cosas y se fue. Y 2 o 3 días después regresó. Ese día llegó con un impermeable, ¿verdad?, en la mano izquierda, estrechamente ceñido al cuerpo. Entonces pasó al cuarto, entró, Trotsky cerró la puerta. En esta ocasión sí, a los 2 o 3 minutos entró a la casa, se oyó un grito terrible, ¿verdad?, que estremeció toda la casa. Trotsky salió sin los lentes, con la cara bañada en sangre, en el quicio de la puerta de la oficina. Los guardias se abalanzaron, vieron allá a Jackson, lo golpearon con las cachas de las pistolas. Johansen hasta se quebró la mano, ¿verdad?, al golpearlo. Y Natalia, pues, fue a socorrer inmediatamente a Regovidovich, estaba todo bañado en sangre. Lo recostaron en el comedor. Antes de entrar, pues se despidió por última vez de Natalia, la besó, le dijo "Pacha, te quiero", y pues ya fue su último momento de vida. Todavía Johansen, entonces su testimonio de él, dijo: "Estoy seguro en el triunfo de la Guardia Internacional". Essa foi a vida de Leon Trotsky, mas ela não estaria completa se não dissessemos que durante o período em que foi exilado, Trotsky não apenas se dedicou a combater a ditadura stalinista, que era a expressão da burocratização da União Soviética, certo? E do refluxo dessa revolução e da instauração de um regime que não era capitalista, mas que era profundamente antioperário, se não dissessemos que Trotsky procurou desenvolver também uma política internacional para tirar do isolamento a Revolução Soviética e favorecer o desenvolvimento da Revolução Mundial. Isto levou a que seus partidários se encontrassem na primeira fila da luta, na Guerra Civil Espanhola, da década de 30, também na Revolução Chinesa e, posteriormente, e se poderia dizer inclusive a mesma coisa, dos partidários de Trotsky nos Estados Unidos. A Quarta Internacional esteve envolvida nos principais processos revolucionários nas décadas de 30 e de 40. No entanto, sai da Segunda Guerra Mundial muito enfraquecida. Muitos foram os esforços para se conter os processos revolucionários ao final da Segunda Guerra Mundial, como o Plano Marshall, esforço norte-americano para reconstruir o capitalismo na devastada Europa Ocidental.
A colaboração dos stalinistas e social-democratas para se manter governos burgueses nessa parte da Europa. Simultaneamente, devido à expropriação burocrática e militar das propriedades dos capitalistas na Europa Oriental ocupada pelos soviéticos, configura-se o que Churchill denomina cortina de ferro. O mundo já não tem apenas um país, mas um bloco socialista. Além disso, em 1949, contrariando Stalin, os comunistas chineses derrotam Chiang Kai-shek e fundam a República Popular Chinesa, que assume orientação divergente quanto à ordem stalinista. Portanto, nós tivemos uma ordem de pós-guerra extremadamente convulsionada, extremadamente cheia de contradições, foi produto de lutas, de muitas mortes, de muitos massacres e também de muitas concessões aos trabalhadores para evitar que eles fizessem uma revolução social nesse momento. O período que se inicia com o final da Segunda Guerra Mundial e que vai até meados dos anos 70 veio a ser chamado dos 30 anos gloriosos do capitalismo. Uma denominação completamente que é não somente uma mistificação, mas até certo ponto é absurda, certo? Em primeiro lugar, porque dentro da glória do capitalismo deveria ser incluído, por exemplo, a Guerra de Coreia, com a qual o capitalismo norte-americano conseguiu sair da crise em que mergulhou no final dos anos 40, incrementando aquilo que tinha sido a tábua de salvação desse mesmo capitalismo no final da década de 30, depois da grande crise da década de 30, a saber, incrementando os gastos armamentistas. Os gastos armamentistas passam a ser o motor da estabilidade econômica norte-americana, transformada na locomotiva do capitalismo mundial. Os Estados Unidos implementam guerras como as da Coreia e Vietnã e desenvolvem a corrida armamentista com a União Soviética, particularmente com o desenvolvimento de armas atômicas, mantendo a chamada paridade estratégica com os soviéticos. A política de isolamento da Revolução, aplicada por Stalin e sucessores, incorre em um ônus cada vez maior à economia soviética. Enquanto os Estados Unidos dispendiam aproximadamente 5% do seu produto interno bruto em gastos de defesa, os gastos da União Soviética eram de 15%. Além disso, os esforços científicos, tecnológicos e da produção industrial soviéticos eram voltados para a indústria armamentista, o que, aliado a uma gestão burocrática da economia, acarretava a queda do nível de vida da população em relação ao Ocidente. As contradições do regime cresciam cada vez mais, levando-o ao afundamento final com a queda do Muro de Berlim em 89 e com o fim da União Soviética em 1991. Com lo que diz respeito a esses processos, é importantíssimo fazer notar que todas as contradições que hoje em dia se percebe que claramente levaram ao afundamento chamado do bloco socialista já tinham sido apontadas por Trotsky na década de 30. Trotsky já tinha dito que o desenvolvimento econômico desses países não levaria a uma estabilidade cada vez maior do domínio da burocracia, mas, ao contrário, a uma instabilidade cada vez maior. Quanto mais se desenvolvessem as forças produtivas na União Soviética, mais seria difícil para a burocracia se manter no poder. E foi o que finalmente aconteceu. O desenvolvimento da economia, da produção, da ciência, etc., na União Soviética foi criando uma tensão insuportável. Os Estados Unidos e, em geral, todas as potências ocidentais conseguiram hegemonizar o campo opositor no processo de queda, de degringolada da burocracia nesses países. Junto com isso, se deu o processo do chamado neoliberalismo e da globalização. A queda da burocracia russa foi interpretada como um elemento de um redirecionamento do mundo em direção da livre iniciativa. Então foi um processo de ofensiva ideológica de características mundiais que incluiu a União Soviética como um dos seus componentes. O conceito mistificador de globalização surgiu ao calor desses processos. Se dizia que agora iríamos ter um futuro róseo, certo? Sob o comando da Exxon, do mega investidor George Soros e, do grande capital mundial, certo? Todos os mercados irían se abrir, habería capitalismo no mundo inteiro, habería traballo para todos, en fin, habería un incremento do bem-estar pelo mundo afora, os diversos países irían a ceder, certo? Alguns máis rapidamente, outros máis lentamente, á modernidade capitalista.
Estamos entrando agora no século XXI e as grandes promessas do neoliberalismo e da globalização não só não se estão cumprindo, mas estão virando um pesadelo, certo? Em primeiro lugar, a economia norte-americana, que dizia poder prescindir dos gastos armamentistas, porque a fin da União Soviética não havia nenhuma necessidade de manter semelhante nível de gastos armamentistas, no entanto tem incrementado sistematicamente os seus gastos armamentistas e para poder justificar a existencia desses gastos está inventando sistematicamente guerras. Desde a Guerra do Golfo de 1990 até a Guerra do Afeganistão no inicio deste século, certo? Pontuado pela guerra en Yugoslavia, na Bósnia, en fin. En segundo lugar, nós temos que a miseria, longe de cair con ese proceso de globalización e neoliberalismo, a miseria social creceu de modo espantoso, con algúns continentes chegando a níveis de miseria e de fome sem precedentes na historia, como é o caso da África. E é unha coisa extraordinaria, que revela a validade das análisis marxistas do capitalismo, que teñamos simultaneamente unha grave crise de sobreproducción de alimentos na Europa e nos Estados Unidos e teñamos epidemias de fome fantásticas na África. Certo? Isto demostra que as contradicións do capitalismo están na propia pele dese sistema social. Tamén expresadas no fato de que os dois principais ítems do comercio internacional que ten se desenvolvido de modo espantoso son justamente o comercio de armas e o comercio de drogas. Todas as contradições do capitalismo são levadas até suas últimas consequências no atual período político mundial. Nesse quadro ressurgem importantes mobilizações diante da espantosa crise em que se encontram alguns países, alguns correndo o risco inclusive da dissolução nacional, como é o caso da Argentina, que enfrenta um caos socioeconômico sem precedentes, ou de outro país como o Equador, que simplesmente renunciou a emitir moeda, dolarizando a sua economia. Países são percorridos por mobilizações sociais, por lutas de classes extraordinárias, de movimentos como os desempregados na Argentina, os sem terra no Brasil, os indígenas e os camponeses no México, as greves na Europa, as mobilizações na África e nos chamados tigres asiáticos, em especial o movimento sindical da Coreia do Sul. Então nós temos toda uma situação de convulsão a nível mundial que permite prognosticar lutas de classe de uma amplidão e de uma profundidade como nunca em toda a história. Nesse quadro, as ideias de Leon Trotsky voltam a ter absoluta atualidade. Por ese motivo, Leon Trotsky, a pesar de todo o mar de calúnias que foi lançado em contra de si mesmo durante as décadas de 30, 40, 50, 60, etc., durante as quais ele foi sistematicamente apresentado como um monstro, como um agente do imperialismo, etc., volta a ter um enorme prestígio como pensador revolucionário, hoje em dia reconhecido por todo o mundo. E nesse quadro também, as suas ideias voltam à tona, ou seja, a questão da necessidade de dar caráter mundial da revolução, do caráter permanente da revolução, ou seja, que a revolução que se inicia num estágio democrático ou se inicia dentro de um país deve se estender sob pena de morrer. Então, nós vemos as ideias de Leon Trotsky, a ideia do caráter mundial da revolução, a ideia da permanência da revolução, a ideia da permanência da revolução também no sentido de que a revolução inaugura um processo de transformações sociais, políticas e também culturais que não se detém, certo? Trotsky, em particular, teve, dentre dos diversos dirigentes marxistas, a peculiaridade de ser, talvez, quem se ocupou de modo mais abrangente de todos esses problemas da revolução, porque não somente os enfocou do ponto de vista da economia, das contradições do capitalismo, também os enfocou do ponto de vista da política, das questões do Estado, do ponto de vista militar, como chefe do Exército Vermelho, e também do ponto de vista cultural, provavelmente dentre os pensadores marxistas clássicos, que mais profundamente, que mais sistematicamente se ocupou de problemas como os da cultura, da literatura, do cinema, da vida cotidiana. Então Trotsky, de algum modo, antecipou esses processos, certo? Os antecipou quando eles eram apenas visíveis de modo virtual ou potencial. Daí que o pensamento de Leon Trotsky volte com toda a força e, de algum modo, ele exerça a sua influência, ou pelo menos a sua sombra, como pensador e como militante revolucionário, se projete sobre os mais diversos movimentos no mundo inteiro. Agora, está perfeitamente claro que a volta das ideias não significaria absolutamente nada se não voltassem acompanhadas da organização. Expressar uma revolta é muito bom, mas dar cabo de um regime social
não se pode fazer apenas expressando uma revolta, mas organizando uma revolução contra esse regime social. Para organizar uma revolução contra esse regime social, precisamos de uma organização política, e não somente nacional, mas também internacional. Foi justamente esse o principal legado político de Leon Trotsky, certo? A organização da Quarta Internacional. Por isso que atualmente existem esforços destinados a refundar esa Cuarta Internacional como organización política a escala internacional. Compañeros, todos tenemos la sensación de que es un nuevo comienzo. Nosotros hemos llenado este estadio de trabajadoras y trabajadores argentinos y de jóvenes por la más grande tarea que le cabe al proletariado en la época actual, que es construir, reconstruir, refundar una internacional obrera. Nosotros tenemos una tarea muy importante por delante. Hace algunas semanas atrás, en este momento está habiendo en el Brasil un gran movimiento de ocupación de tierras. Y un periodista reaccionario fue a uno de los ocupantes, en una respuesta que se tornó famosa en todo el Brasil, y le preguntó quién era el dirigente de esas ocupaciones de tierras. Y el campesino sin tierra, que estaba ocupando la tierra, le respondió: la barriga. Respuesta magnífica. Pero nosotros tenemos que luchar para que el próximo campesino sin tierra, que ocupen tierras en el Brasil y en otros países del mundo, cuando a un periodista reaccionario les pregunte quién es el dirigente, responda: la barriga y la Cuarta Internacional. ¿Sí? L'internationalisme, ce n'est pas un principe abstrait. Et, en plus, c'est l'expression consciente de la vision historique de la classe ouvrière mondiale. Mais en plus, l'internationalisme, c'est un mode de vivre. Ce n'est pas seulement des paroles, c'est la pratique, c'est vivre et mourir por la revolución mundial. A ideia justamente é de que a época histórica que Trotsky sintetizou nas suas principais trabalhos políticos, nos seus principais ensaios e nos programas políticos que ele redigiu, certo? De que esas ideias políticas, claro que adaptadas aos novos tempos, porque o mundo evoluiu moito desde 1940 até o presente, certo? Esas ideias deben presidir a creación de unha organización política internacional. Por iso, non por acaso, se fala en refundar a Cuarta Internacional e non fundar unha quinta ou unha sexta internacional. Por que motivo? Porque unha internacional, un proxecto internacional só pode ser abandonado cando as súas ideas se transforman en anacrónicas para o momento que se está vivendo. E non se pode dizer que as ideas de Trotsky teñan se transformado en anacrónicas. Elas se mantén plenamente vigentes, repito, non ao pé da letra, non cada vírgula e cada parágrafo, mas na súa estrutura, no seu método, certo? Daí os esforzos tendentes a refundar a Cuarta Internacional. Estas son as contradicións do capitalismo, certo? Por tanto, non debemos estudar eses problemas. Mas tamén non debemos estudar os problemas sen estudar quais son as soluções, inclusive as soluções políticas, certo? Por iso que eu, certo, teño me distinguido aquí dentro da universidade, certo, por ser un estudioso, un pesquisador e un transmisor, certo, dos estudos sobre as ideas e a trayectoria de Leon Trotsky, non como un personaxe que já teve un papel na historia e cujas ideas son anacrónicas, certo, mas como un personaxe que ten absoluta actualidade. Así como tamén ten absoluta actualidade outros personaxes históricos, non de un carácter tan abrangente, mas que deixan lições para o presente, como Zumbi dos Palmares, para o caso do Brasil, certo, e como tantos outros, certo, que enfrentaran radicalmente a opresión política, social, cultural, sexual, en fin, todos os tipos de opresións, certo, que existiran en cada época.